Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água, e esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. E hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês o professor Telmo Prado Vieira. Ele tem pós-doutorado em Sociologia da Religião pela Universidade da Beira Interior, em Portugal, e ele é mestre e doutor em Antropologia Social e Cultural pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Especialista em Educação Socioambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Psicologia da Educação pela Universidade do Rio de Janeiro, pedagogo pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e atualmente coordena o capítulo do movimento internacional Laudato Si, capítulo de Santa Catarina. Muito bem-vindo, Telmo. É um prazer ter você aqui conosco. Por favor, faz um resumo da sua trajetória para a gente, para as pessoas saberem o que você fez, como é que você chegou a tudo isso que eu acabei de falar aí, por favor. Olha, quero primeiro agradecer o convite, Everton. É um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Também quero deixar um abraço para a Bruna, a professora Bruna, e dizer que a história. Eu venho de uma comunidade muito simples, venho de uma família muito humilde, mas sempre fui criado por padres, sempre digo padres franciscanos. Então, o meu gosto pela ecologia, pela natureza já é de tenra idade, né? E depois a vida vai nos caminhando, levando por trajetórias que a gente nem imagina. E nessas trajetórias, como professor aqui no estado de Santa Catarina, da Universidade Federal, por 30 anos, mais 10 anos em outras instituições, então foram 40 anos de sala de aula. Isso vai formatando, né? Vai nos criando dando uma visão de como é que o mundo funciona. E como antropólogo, eu tive experiência de viver junto com os povos originários por muito tempo, com as periferias, né? Os ribeirinhos, quilombolas, periferias das cidades, das favelas, dos assentamentos aí populares. Então a gente vai aprendendo a amar o outro e se colocar no lugar do outro, né? E a nossa realidade socioambiental hoje, ela nos leva a uma situação quase de colapso, né? E precisamos estar irmanados. Nós não podemos, nós entendemos que sozinhos não somos nada, mas temos que nos colocar no lugar dos outros, principalmente daqueles que mais sofrem. E essa trajetória, quando eu me aposentei, agora há pouco tempo da universidade, eu decidi dedicar minha vida às questões ambientais, socioambientais. É uma coisa que eu gosto, ficar só em casa com a mulher estudando não ia dar muito certo. Ela também é professora, então cada um foi fazer um trabalho social diferenciado. E a igreja daí me convidou para assessorar a CNBB na área das questões socioambientais e está sendo uma experiência muito rica. Nós estamos conhecendo um Brasil diferente, um Brasil que sofre com os impactos das mudanças climáticas, um Brasil que promove, né, as mudanças climáticas com os desmatamento, com as questões do agro, com a questão, enfim, todas as faltas de políticas públicas voltadas a essas questões. Então, isso vai te dando uma visão de mundo e vai te sensibilizando. E tu aprende a ter uma certa alteridade diferente, se colocar no lugar do outro que sofre, mas como parceiro, para termos uma ação conjunta, simbiótica a favor da Terra. Muito, muito bom, muito bom. E como é que é essa sua trajetória, né? Porque muita gente que nos assiste, tem pessoas jovens, eles tentam se espelhar em alguém que teve uma carreira de sucesso como a sua, né? Uma carreira invejável. Como é que essa trajetória contribui para a visão, para a sua visão sobre os desafios contemporâneos relacionados à água e à justiça socioambiental? Bom, Everton, quando tu começa a conviver com as comunidades e começa a botar os pés, né, em realidades distintas daquelas que são tuas, porque a gente vive em cidades de concreto, né? Vamos para a universidade, é tudo arrumadinho, tudo direitinho, Sim. temos condições sociais de estar ali. Mas quando tu olha para essas periferias e tu percebe que eles não têm isso, eles estão à margem de qualquer processo de inclusão social, ambiental, onde a água que eles bebem é uma água poluída e eles não têm como tirar, eles não têm o poder econômico de fazer um poço artesiano, eles não têm poder econômico para se deslocar para outro local e retirar. Então, isso vai fazendo com que tu se sensibilize mais, né? E passe a querer ajudar. Aí eu me coloco muito no lugar daquelas pessoas, eu visito comunidades de agricultores. E quando o agricultor diz para mim, eu moro no lado de um rio e tenho que andar 4 quilômetros para buscar uma água potável, isso é inconcebível, né? É E daí verdade. nós estamos gritando, nós temos uma política, nós somos um país rico, e os nossos políticos fazem muito discurso a favor das águas, disso, em período eleitoral. Mas acaba o período eleitoral, eles esquecem tudo, né? E esse é um problema sério na nossa sociedade. Então, nós temos que ensinar as pessoas a ter incidência, a lutar pelos seus direitos, né? A participar desses espaços.
E eu tenho dedicado a minha vida a levar essa formação, esse letramento, para que as pessoas se sintam empoderadas. Elas podem. E como eu trabalho na igreja, eu tenho um vínculo, eu sempre digo, quando você foi batizado, você recebeu o desígnio de ser profeta. E profeta o que que é? É aquele que anuncia e denuncia. E nós, como profetas de uma religião que luta pela vida, que Cristo disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, nós precisamos denunciar, sem medo. Né? Isso vai ser fácil? Vai ser difícil? Não, não vai ser fácil. É difícil. Só que é uma luta que nos dá um retorno muito, muito bom. Porque quando a gente vê o sorriso das pessoas que recebem água potável, que tem um saneamento básico, que consegue uma cesta básica, ou que tem uma agricultura familiar próxima, uma feirinha onde eles possam comprar produtos orgânicos, vai mudando a realidade deles e eles vão percebendo que a luta deles não foi em vão. Então, isso me estimula muito e estimula essas pessoas que me acompanham. A gente está caminhando no meio do povo, é o que a igreja pede, uma igreja sinodal. O que é ser sinodal? Uma igreja que caminha. Mas a gente tem que escolher com quem a gente caminha. A gente caminha com os donos do poder ou caminha com aqueles que precisam, que são carentes, que não têm água? E hoje a água no Brasil, tem muita gente que grita, somos um país, né, riquíssimo em água. Sim, podemos até ser. Temos aí, eu acho que 10, 12% de água, né, no país, mas muito mal distribuída e muito mal conservada. Né? Nós Exatamente. tivemos a experiência daqui a pouco, podemos falar sobre isso no oeste de Santa Catarina, o local que mais chove, que mais tem água, mas também as águas mais poluídas estão lá. É verdade, é verdade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você é o coordenador do capítulo catarinense do movimento Laudato Si. Antes eu queria que você falasse, para quem não sabe o que que é esse movimento, né? E de que forma a mensagem do Papa tem influenciado as comunidades? Como é que isso chega, né? Como é que é a atuação das comunidades de fé na proteção das águas e no enfrentamento da crise ecológica? Na verdade, Porque às vezes as pessoas não enxergam, estão pensando que religião é só algo de ficar é. rezando, é muito Sim, menor. Não sim. é. É, essa visão que tu falaste, Everton, ainda ela permanece em alguns segmentos religiosos e até dentro da própria Igreja Católica, que a Igreja tem que salvar almas. Mas eles esquecem que se nós não tivermos vida humana, não teremos almas para eles salvarem. Né? Então, o Papa Francisco, quando assume o seu pontificado, ele escolhe o nome Francisco. Quando ele escolheu esse nome Francisco, ele já deu todo o enredo de como seria o pontificado dele, porque ele se baseou em Francisco de Assis. Francisco de Assis passou por um processo, primeiro, que ele não gostava de natureza, e depois se converteu no grande defensor da natureza. Não é que ele não gostava, ele não tinha essa relação no período dele, da Idade Média, ele queria ser ele era um jovem que boêmio, cantador, tal. A vida dele mudou a partir desse encontro com Deus, lá na igrejinha de São Damião, e ele era um menino muito sensível, porém um boêmio, cantador, o que a nossa juventude hoje é, alegre, né? E ele se deixou contagiar por essa visão de mundo diferente. Cuidar dos pobres, cuidar da natureza, cuidar da comunidade. E o Papa Francisco, ele fez um trajeto de vida semelhante, né? Ele também não era um cara convertido. Ele diz na biografia dele que ele só foi ser convertido depois que ele veio para Aparecida do Norte, num grande encontro, e todo mundo só falava de Amazônia. Ele dizia, meu Deus do céu, por que esse pessoal só fala de Amazônia, Amazônia, Amazônia? E ele começou a conversar com os bispos latino-americanos antes mesmo de ser Papa. E ele passou a admirar e a gostar. Quando ele assume, ele recebe pedido da comunidade científica. Foi mais de 200 instituições científicas que pediram que ele fosse uma voz que gritasse a favor do cuidado da natureza. E ele lança a encíclica Laudato Si, que quer dizer Laudato Si. Laudato Si é uma expressão em italiano arcaico que quer dizer louvado sejas. Da onde é que ele tirou essa expressão? Do Cântico das Criaturas de São Francisco de 1225, quando São Francisco deixa uma herança para nós, onde ele canta: Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Sol, pela irmã Água. Então, Francisco, o Papa, pegou esse início dessa frase e botou na encíclica: Louvado sejas, Laudato Si. E aí já tinha no mundo um movimento de católicos pela água. E esse movimento, ao se encontrar com o Papa, resolveu, depois de muita reflexão, trocar o nome Movimento de Católicos pela Água pelo movimento Laudato Si. Nós estamos em todos os países, somos mais de 12 mil pessoas trabalhando, né, aí pelo Ótimo. mundo afora, e temos uma formação, 2 formações por ano, então é um movimento que nasceu daí. E a igreja, ela sempre falou das questões ambientais, talvez não tão claras e tão objetivas. O Papa Francisco não, ele lança uma encíclica com uma visão só ecológica, mas não reducionista.
só ambiental, flora e fauna, mas uma visão de ecologia integral, com economia ecológica, educacional, ecoteologia, do cotidiano, das relações intergeracionais. Então, nós temos uma ecologia global integral, não mais só ambiental. Então, nós temos essa pegada hoje, graças ao Papa Francisco. Ótimo, ótimo, interessante. E conta pra gente do fórum, o Fórum Arquidiocesano das Águas de Chapecó, que vocês tiveram a gentileza de convidar a Bruna para participar, né? E ela ficou maravilhada com o trabalho que está sendo feito, né? E que você foi um dos idealizadores, e reuniu diversos setores da sociedade em torno da questão hídrica, né? Que reflexões e Ô, ações desse encontro e quais são os próximos passos para transformar o que foi debatido em política e prática territorial? E se você puder ô falar um Everton, pouquinho sobre a região de Chapecó também, para as pessoas se localizarem, seria ótimo. Obrigado. a região de Chapecó ela fica no oeste de Santa Catarina. É uma região recente, né? Desenvolveu muito rapidamente a partir de uma questão da água. Sim, Ela se desenvolveu a partir da água, porque é a região que mais chove. Então, a indústria, tanto a indústria da suinocultura, a indústria leiteira, a indústria da soja, tudo procuraram e acabaram se dirigindo para essa região pela questão da água. E o Chapecó, o bispo nos convidou para uma fala a respeito da campanha da fraternidade do ano passado, que era sobre ecologia integral. E nesse encontro tínhamos 300 pessoas. E eu gosto de fazer dinâmicas de trabalho quando eu vou dar formação. Eu falei e depois resolvi dividir. Eram 80 municípios representados. Coloquei eles em grupo e fiz uma pergunta: qual é o maior problema de vocês na região? E quais são as soluções? O que que nós podemos? E as respostas na plenária vieram: a água. olha Os só. 80 municípios, todos estavam com a água poluída. Eu disse: o que que nós podemos fazer? E eles disseram: nós precisamos fazer alguma coisa. E eu tive um insight ali e disse para o bispo: o senhor toparia realizar um fórum sobre as águas para discutirmos isso com a sociedade que não é religiosa, mas com todos os segmentos, Claro. sem o viés ideológico, sem o viés econômico? Ele levantou e disse: eu topo se todo mundo topar comigo. Então, acabamos, na verdade, o Everton, tendo um espaço e dali surgiu a ideia do fórum. E daí, quando eu comecei a pesquisar quem trata com água no Brasil, encontrei vocês. Né? Eu disse, daí eu mandei um convite, alguém me respondeu e tive a grata satisfação de receber a doutora Bruna lá com o professor Scheid daqui. E foi uma conversa legal, tinha poder público, tinha as organizações, todas as universidades, tínhamos lá um grupo grande de pessoas, e a ideia era buscar solução independente, tivemos assim algumas. Porque quando tu reúne esse grupo de pessoas, ele é heterogêneo. Um cidadão ligado à política mais conservadora perguntou se nós estávamos lá para criminalizar o pequeno agricultor. O outro disse: não, nós estamos aqui para construir pontes, né, e para buscar soluções. Ajudar, E exatamente. depois desse seminário, que foi um sucesso, surgiu a ideia, os encaminhamentos, a Bruna ajudou nos encaminhamentos também, de fazermos reuniões por setores corporativos, né? Pegamos as cooperativas, vamos agora à reunião para saber, porque eles têm uma certa resistência, porque passou, eles acham que nós vamos querer fazer uma política contra, né? Vamos reunir os pequenos, a agricultura familiar e os pequenos agricultores, vamos reunir o poder público, porque ali existe, Santa Catarina tem uma pegada um pouco mais tradicional agora, com essa polarização, e no Oeste é chamar o grupo que sempre dominou lá, que sempre foi de esquerda e agora é de direita. Botar eles na mesma mesa, né, a Claro. partir da arquidiocese, trazer o governo federal, estadual e municipal e ver o que que nós podemos fazer em conjunto, sem levar em conta. Claro que todo mundo fatura nessa época de eleição, todo mundo quer. Mas os prefeitos estão começando agora a nova gestão, eles estão querendo mostrar serviço. Então, nós estamos aproveitando. Porque eles vão ter que dar uma resposta ao poder público, porque eles estão sentindo, o agro está sentindo a ausência de água, a suinocultura está com problema. E também vamos reunir as universidades. Por quê? Porque precisamos dessa visão técnica, científica para pesquisa. E já fizemos algumas conversas preliminares com o Ministério e tal, eu estou tratando disso, e estamos já formatando projetos para captação de recursos, para pesquisa das águas, para buscar soluções que sejam soluções que comunguem, né, os desejos de todos. A gente sabe que a unanimidade é impossível, mas vamos caminhar, né, sempre evitando conflitos, que também é uma coisa muito difícil, porque a gente sabe dos interesses
particulares de cada um, mas dentro de uma visão de harmonia, de uma visão simbiótica, né? A nossa relação com a natureza tem que ser de harmonia, não pode ser parasitária. Nós não podemos só tirar da natureza, tirar, porque ela não tem mais o que nos dar. E agora vamos ter, final do ano, o segundo momento, né, desse fórum já. Aí, nesse segundo momento, nós vamos tratar daquilo que eles gostam muito, né? Os prejuízos para a indústria, para a economia, a questão da água. Porque daí Claro. eles vão vir todos, eles vão todos participar quando se fala em prejuízo. Então, nós estamos, assim, tentando usar uma didática, né? Uma pedagogia que agrade a todos, e eu creio que vai ser uma grande solução, e isso está se disseminando. Outras regiões viram, Florianópolis, a Arquidiocese, já está pensando em criar o seu Fórum das Águas da Grande Florianópolis, porque nós É, temos um outro problema aqui, aqui não é agricultura, mas temos só uma fonte de água, só um rio que abastece, e a população cresce assustadoramente, e o exato, é uma turismo aqui é ilha com muito. muito mais E dificuldade. aqui o turismo é muito grande. Então, os municípios aqui do entorno, né, precisam. Então, nós vamos discutir isso a partir também da igreja. Muito interessante, muito interessante. Eu gosto dessa posição, porque na verdade é o que a gente faz no trabalho com o Instituto. Água não pode ser ideológica. Água é para todos, independentemente da ideologia. Nós temos que fazer alguma coisa que funcione para qualquer pessoa, em qualquer situação, né? Em qualquer vertente política que ela tiver. Trabalhar com água é fundamental. Então, não temos que nos ligar a qualquer partido ou qualquer coisa. Nós temos que quebrar, Everton, essa visão que eles acham, né? Que a tua visão é a que nós temos, né? A água não tem ideologia, a água é vida. é Né? Se claro, nós olharmos a história da água na humanidade, né? perfeito. Grandes civilizações já surgiram, grandes civilizações desapareceram por falta de água. Então a gente vai olhando tudo isso, a gente tem que colocar isso. Como eu falo para o público mais popular, que não é os. Eu também falo muito em universidade, mas o meu objetivo é trabalhar com o povo, porque esses precisam ser, eles têm que ter repertório para poder ir para os embates. Eles precisam ter esse letramento dessa questão da água, porque senão eles ficam muito sozinhos e sem formação. Então, eu estou sugerindo, eu indico muito para que eles participem dos conselhos municipais de água, de ecologia, de meio ambiente, de educação, e leve a pauta ambiental, a pauta da água, a pauta da poluição, a pauta dos eventos climáticos, porque daí tu vai sensibilizando tudo, é uma coisa transversal, é um processo educacional. É verdade, é verdade. É bem isso, é bem isso. Agora, com a sua experiência como educador e pesquisador, né, e toda a sua formação socioambiental, como é que a educação socioambiental pode ajudar a transformar a forma, você já estava tocando nesse assunto, como a sociedade percebe e valoriza e protege os recursos hídricos, especialmente quando a gente pensa nos contextos de vulnerabilidade social. Na nossa experiência, a gente vê que as pessoas passam a ficar acostumadas a viver numa condição insalubre, com esgoto na própria porta, etc. E acaba se preocupando com coisas até secundárias, porque essa devia ser uma preocupação primordial para as pessoas. Entra na rotina do dia a dia, as pessoas não percebem o quão grave são as situações. Ontem eu estava vendo uma reportagem que estava passando sobre o Rio Grande do Sul e uma mulher lavando em cima de umas casinhas, umas palafitas, né? A água passando, ela só tirando os dejetos do lixo, aquilo como se fosse normal, né? Claro que ela está sofrendo com a água subindo, com o lixo ali, mas a educação para mim, é o espaço mais privilegiado. A escola hoje, ela é muito explorada por tudo. A família delega à escola a educação dos filhos, tudo a escola, mas a escola é um espaço privilegiado. Mas a educação que nós temos hoje ambiental, ela tem que fugir daquela questão só do verde, só da questão da flora e da fauna. Nós temos que, para o processo de educação da criança, nós temos que começar a ensinar ela a cuidar do seu próprio corpo, da sua própria casa, seu microsistema. Que ela vai precisar de água para sobreviver, que essa água precisa estar. E daí tu vais estendendo isso para a casa dela, depois para a cidade. Mas esse processo tem que ser um processo criativo, tem que ser um processo gostoso, porque senão as crianças já têm muito, eu digo, elas têm muito trauma já, tudo angustia hoje os adolescentes. Essa geração de hoje tudo leva eles à angústia. Até a ausência de um celular provoca neles uma monofobia, um medo de ficar sem o contato. E eles não têm contato com as pessoas, eles têm contato com a máquina. Então eles não aprendem essa relação de amor. E para se defender a natureza, tu precisa de uma relação de amor, né? Ninguém defende aquilo que não ama, e ninguém ama aquilo que não conhece.
Então, tu tens que conhecer essa riqueza. E a escola tem que abrir esse espaço. Não pode mais ficar nas carteiras enfileiradas, achando que vai educar para uma questão aonde tu precisa de liberdade. Tu precisa sentar ao redor de uma árvore para aprender matemática. Dá para aprender matemática, dá para aprender química e física. Então, essa educação tem que ser libertadora. Por quê? Porque nós só chegamos para ela lá no ensino médio falando das mazelas da sociedade. Ah, porque tem pobreza, tem isso, porque tem que preparar para o vestibular, para o Enem, então eles precisam conhecer isso para fazer um discurso mais crítico. Mas eles não foram preparados para se colocar no lugar, ou pelo menos para sentir o que o outro está sentindo. Eu sempre dou exemplo do Rio Grande do Sul. Por que que a gente se comoveu tanto com as cheias do Rio Grande do Sul? Porque lá não era estatística, não era só números, tinha rostinho nos números, tinha parente nosso, tinha amigo nosso que estava. Então a gente se comoveu e foi ajudar. Mas naquela mesma semana estava acontecendo uma grande enchente na China. Ninguém deu bola, porque é só estatística, é só número. Tu Sim, não tens uma relação de humanidade. Tu é não, verdade. tu não se torna sensível porque tu não se identifica. Então, nós temos que criar nas crianças essa capacidade da alteridade para que elas sintam que isso é importante para a vida dela e dos outros. E que ela precisa primeiro cuidar da vida dela. E a água é essencial para ela ter saúde. Né? Se a gente olhar as estatísticas sobre as questões das doenças que são propagadas, que são, a maioria, a fonte vem pela água. Então, nós temos que ter essa capacidade, né, de levar essa educação que seja transformadora a partir da base, sem fazer terrorismo verde, Sim, sem levar angústia, mas mostrar o valor da água. perfeito, perfeito. Bom, você está falando das comunidades, dessas desigualdades que a gente está vendo, mas vamos focar um pouquinho na água, no acesso à água potável e ao saneamento, que é um problema que é inacreditável que um país como o nosso ainda tenha uma situação tão, com uma disparidade tão gritante, com tanta gente sem acesso a esgoto e muita gente ainda sem acesso à água potável diretamente. Que caminhos você enxerga, tanto na política pública quanto na mobilização social, que é uma ação que o movimento faz, para que esse direito à água seja garantido a todas as pessoas, que a gente consiga de fato tornar isso uma realidade e não simplesmente uma demanda, como a gente está acostumado a vida inteira a saber que é só uma demanda, que é uma luta do Instituto. A gente quer de fato que todos tenham acesso à água limpa e ao saneamento. Vitor, hoje, se a gente olhar a realidade do saneamento no Brasil, eu vou falar pelo meu estado. É uma vergonha. É uma vergonha. Estado como o nosso, Santa Catarina, tudo tem 27, 28% de saneamento, com a riqueza que se tem. Se tu olha para as praias do litoral de Santa Catarina, são lindas, todas poluídas. E daí tem as estratégias políticas do final do ano que passou, o governo suspendeu a análise das águas por um tempo, porque se fosse botar o relatório, ninguém ficaria nas praias. Balneário Camboriú recebe 1.200.000 pessoas no verão, uma cidade de 40 mil durante o inverno. Não tem saneamento básico, não tem esgoto que sustente. Né? Então, tu chega em Florianópolis, nós temos 40 e poucas praias lindas, quase todas poluídas. Então, se nós, o poder público faz de conta que não vê. Que Eu não- tive na Assembleia Legislativa um debate, porque eles estavam ali sensibilizados com as questões da campanha da fraternidade. Eu disse: nós não vamos fazer uma maquiagem verde dessa campanha da fraternidade. Eu Claro. quero perguntar para os senhores deputados aqui o que cada um está fazendo na sua região por essa questão. Porque são vocês que são os representantes do povo. Eu agora estou tomando a COP. Estamos na 30ª edição da COP. Até agora foi um grande teatro. Vamos ser bem sinceros, é um grande teatro. Mas qual é a importância da COP para nós? É a mobilização, é criar o espírito, né, letrar essas pessoas, dar condições, e a partir dessa, os governos não estão fazendo nada, mas nós, a base, temos que provocar micro-revoluções a partir da nossa realidade. Porque só nós vamos conseguir fazer isso, só a população. Porque eu digo sempre, nós estamos em pleno ano da COP e o governo ainda está discutindo se vai explorar ou não petróleo na Foz da Amazônia. E um dos grandes requisitos da Paris, né, da COP 21 em Paris, foi o quê? Diminuir a produção de petróleo. Tu me diz qual foi o país que diminuiu? Nenhum. Nenhum diminuiu. E daí o que que aconteceu? Extrapolamos 1,5 graus que deveríamos deixar lá para 2035, 40, já passou 1,5 graus. Agora, cada país deveria apresentar para a COP30 as suas determinações a partir dos debates internos, né, os NDCs, até dia 8 de fevereiro. Quantos apresentaram? Parece que foi 8 ou 9 países. Nem o Brasil apresentou.
para a COP que vai acontecer. Pois Então, tu é. tens uma realidade que é só maquiagem, é para inglês ver. Tá? Se gasta uma fortuna. Mas por que que é importante a COP? Porque a COP nos dá um espaço de visibilidade e de mobilização. E a gente tem que criar. O Papa falou isso num documento, numa exortação em 2023. Ele ficou muito indignado e lançou uma exortação chamada Laudato Deo, quer dizer, louvai a Deus. E ali ele diz o seguinte: se os governantes não fizerem nada, ele dá nome aos bois, aos Estados Unidos, à China, ao Brasil e tal. A população tem que fazer. E ele faz um grande elogio aos movimentos ambientalistas de 80, Greenpeace, essa WWF. Ah, a gente era contra eles, mas se não fossem eles, nós não estaríamos em situação piores. Ah, uma situação pior. Então está na hora da sociedade, a partir dessa ação, né, a igreja, os movimentos sociais, a OAB, todos criarmos uma consciência de que nós somos os responsáveis. Não dá para esperar pelos 513 do Congresso. Esse aí agora quer 535 como se fosse mudar alguma coisa. Só vai mudar o gasto. Então nós estamos vivendo num país que eles fazem de conta que nos ajudam, ou fazem de conta que cuidam da natureza. E daí nós vemos aí a devastação do PL, da devastação. Gente, eu fui secretário de meio ambiente do município. Sem estudo de impacto ambiental, nós vamos viver um caos. As empresas, mesmo com a obrigação de fazer, e nós fiscalizando, já enganam, já fazem de tudo Tá. para não cumprir. Imagina sem. Nós estamos agora voltando à produção, o incentivo à produção de carvão. Em Santa Catarina, nós temos um carvão aí, a termoelétrica aqui, Jorge Lacerda, que é um péssimo carvão, porque tem muita perita, tem muito. Mas todo mundo quer produzir carvão, carvão, carvão. Vamos voltar. E nós estamos na era que temos que parar com a produção de combustíveis fósseis. Então, o mundo anda na contramão. E se não for nós, o povo, a base, fazermos as micro-revoluções, criarmos consciência coletiva e partirmos para as ações que são necessárias, a gente não vai mudar. Lamento, mas eu não sou tão otimista assim quanto as COPs. Concordo completamente contigo. Não tenho que tirar nem pôr do que você falou, tá? É Mas perfeito. precisamos falar, Everton, precisamos falar. Eu vou agora para uma pré-COP que tem aqui da igreja, cinco pré-COP para todos os bispos. E eu digo para eles: se vocês não falarem, se vocês não serem profeta, pode botar a viola no saco e evangelizar, porque isso não é a igreja de Jesus Cristo. Tá? Ou vocês falam, porque qual é o medo de falar? É os compromissos que nós temos? Quem é que tem político de estimação? Quem ama a natureza não pode ter político de estimação. Tem que ter compromisso com a casa comum, com a terra, com a Pachamama, com a Claro. Gaia, enfim, né? Porque ali reside a vida. Fora disso, é perfumaria. Perfeito, perfeito. Agora, em tempo de crise climática, que é o que mais aparece na mídia hoje, a gente tem seca e enchente, em regiões distintas. Como é que você avalia a responsabilidade ética e política das instituições, não necessariamente só das governamentais, mas das instituições religiosas e acadêmicas, junto com as governamentais, na gestão sustentável e justa da água, especificamente no Brasil? Eu penso assim que nós temos uma responsabilidade ética muito grande. As instituições, eu venho da academia, mas infelizmente a academia também está contaminada, né, pelos pseudos doutores, né, porque na verdade hoje nós temos muitos doutores, muitos estudos que estão aí para reforçar as grandes indústrias. Que eu digo que não são doutores, né? São PhDeuses, né? Eles se acham acima de tudo, né? E eles podem determinar o futuro da humanidade como são os novos alcances. O Papa Francisco ele criou um novo caminho com a ciência, ele caminhou lado a lado. Quando ele lançou a Laudato Si, ele estava respondendo a um pedido de mais de 200 instituições científicas que pediram que ele fosse uma voz ética, porque ele era de um país e era o pastor de uma igreja. Os primeiros contatos que ele fez foi com os muçulmanos, que tem 1 milhão, 1 bilhão e 400 milhões, que aderiram à proposta dele e que lançaram um documento semelhante ao dele para a religião muçulmana e foi buscando parceiros e lançou a Laudato Si. Se tu leres a Laudato Si, eu tenho um professor que é ateu, mas dá aula no doutorado de geografia, ele disse: Thelma, eu tenho 10 Laudato Si, eu dou para os meus alunos de doutorado lerem, porque é um grande livro. Porque além de ter o aspecto teológico, mas tem um aspecto científico muito legal e numa linguagem coloquial, numa linguagem que todos possam entender. E ali ele está chamando a atenção das instituições, todas as instituições, as universidades, as religiões, que não são poucas, né? Mas a gente percebe que as religiões já estão num processo, tirando aquele grupo mais conservador, que ainda eh,
frisa a sua fala baseado numa hermenêutica errada no início da Bíblia, que diz: crescei, multiplicai e dominai a terra. E eles usam esse dominar para justificar as suas ações, e muito tempo isso prevaleceu. A gente diz que isso era uma teologia, uma ecologia criacional, né, baseado nesse poder do homem. Daí eu sempre digo para eles duas coisas rápidas. Deus, quando na Bíblia, vamos só pegar a Bíblia. Deus criou o homem no sexto dia, não criou no primeiro dia. E cada dia que ele ia criando as criações, diz a Bíblia que no final do dia ele via que era bom. Todo dia ele via que era bom. E era E bom. quando ele criou o homem, ele viu que era muito bom. E ele deu ao homem a primeira ordem: administrar, cuidar desse paraíso. Ele não disse para ele, vai lá, destrói. O dominar aqui é. Tu és professor, eu sou professor também de doutorado, e eu pergunto para os meus alunos antes de irem para o seminário: você está dominando o conteúdo? O que quer dizer isso? Você conhece o conteúdo? Você sabe das realidades desse conteúdo para poder falar? Então, essa hermenêutica, essa fala precisa ser reconstruída. É o cuidar da terra. E as religiões, mesmo assim, as mais conservadoras, estão. Não adianta negar a realidade. Nós temos que cuidar. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, eles cuidavam mais da natureza do que nós hoje. Eles não massacravam os bichos. Eles tinham, a cada 7 anos, eles tinham o ano sabático de descanso da terra, da natureza. A cada 25 anos eles não produziam nada, deixavam as terras. E assim, nós não aprendemos isso. Nós estamos envelopados dentro de um etnocentrismo muito grande. E nos sustenta a tecnocracia. Né? Nós achamos que a tecnologia vai nos salvar. Mas até para a inteligência artificial precisamos de água. Se não tivermos água, a inteligência artificial não funciona para os aquecimentos. Eu estava vendo a Microsoft dizendo que aumentou o uso de água em 20% depois que a inteligência artificial começou a funcionar. Então, é muita água. A produção, a utilização de água no mundo hoje para manter a inteligência artificial é mais do que o consumo de água de um país. Então, gente, assim, é, falta essa sensibilidade. E as instituições, eu tenho acompanhado o Ministério Público, está envolvido nisso, eu tenho acompanhado. Eu penso assim que a OAB, que foi uma grande guardiã da democracia em outros períodos, hoje não diz por que veio, não quer assumir essas pautas que são do povo. A igreja perdeu um pouco da sua profecia. Né? Agora que nós estamos provocando a partir da base, nós estamos fazendo da base para cima. Né? Uma revolução entre os formadores, os cientistas, porque dentro da igreja tem muito cientista, tem muita gente boa. E a gente está trabalhando com essas cabeças pensantes para criar uma certa resistência. Não uma resistência ideológica, de teologia, disso, não. Uma resistência a favor da vida. E eu acho que as instituições têm uma responsabilidade muito séria. As ONGs, vocês fazem um papel que deveria ser um papel espetacular o que vocês fazem, mas deveria ser comum para os grandes os estados, deveriam ter instituições que pensassem isso. Daí precisa vir um professor leigo lá, né, fazendo da sua vida uma missão. Né? Já sofreu na academia, agora está aí sofrendo com as angústias da água, né? E da, Sem da dúvida. falta de água. Quando tu vê as pessoas que não têm água, água potável, estou obrigado a sofrer, porque nós não sobrevivemos sem água. Ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, pessoal. Eu vejo, eu sou também, a minha mãe é muito religiosa, e a gente tem essa experiência de que quando a gente pensa na instituição, né, não na instituição da igreja em si, que muita gente tem críticas, tal, mas na relação da comunidade religiosa, as pessoas participam porque elas querem, porque elas gostam, elas têm uma iniciativa própria de participação. É, Na sua experiência, eu entendo que isso ajuda as pessoas a receberem uma mensagem. Quando a gente fala com uma pessoa que foi participar de uma ação religiosa, de uma iniciativa comunitária envolvendo boas ações, ela tende a receber melhor as iniciativas em relação à água, porque ela percebe que é uma mensagem boa. Isso é fato? Como é que você percebe isso? Como você é psicólogo, você trabalhou com isso daí? Como é que você percebe essa informação? Na verdade, o poder das igrejas é muito grande. Né? E aí nós entramos dentro de um espaço que, assim, dentro das igrejas, as igrejas são formadas por homens que têm linhas ideológicas. Se nós pegarmos igreja, eu vim de Chapecó, lá foi forjado os padres mais antigos, os mais velhos, são os mais conscientes e os que mais brigam. Hoje, os padres mais jovens, os pastores mais jovens já não têm essa pegada.
Né? Eles não têm essa visão. E daí o discurso deles fica muito clerical, muito ritualista, muito de uma igreja. Nós não fomos feitos para ficar dentro do templo como filhos de Deus. Nós fomos feitos para viver na sociedade. O templo é reservado para o padre, para o pastor, para o bispo. Nós vamos lá para nos alimentar, para receber essas mensagens, que poderiam ser mensagens de motivação. E assim, as instituições nas igrejas, eu te acompanho, luteranos, presbiterianos, eles têm muita ação a favor, só que essa mensagem não chega na base. Eu fiz uma fala em que vou socializar contigo. O Papa Laudato Si, o Papa escreveu a encíclica Laudato Si, e há 2 anos atrás a Diocese de Paris fez uma pesquisa e descobriu que 54% dos cristãos no mundo católico não conheciam o Laudato Si. E daí eu, num evento com o bispo, disse para ele, o que é Laudato Si? É uma carta. Encíclica quer dizer uma carta secular, que o Papa manda para os seus bispos passarem para os seus padres falando daquilo. Eu disse, essa carta veio e não foi entregue. Então, os senhores bispos, vocês são péssimos carteiros. São péssimos carteiros, porque vocês não entregaram a carta para o povo, porque o povo precisava ouvir isso. E daí vem os grupos dentro da igreja, que são mais conservadores, outros, uns querendo voltar para o Concílio de Trento, porque tem saudade de coisas que eles nunca viveram, né? Outros querem voltar a andar de preto o tempo todo, como isso, como se a roupa fizesse o monge, né? Mas não é isso. Nós temos que comunicar, porque como tu falaste, essa mensagem do pastor que exerce uma autoridade, porque ali ele é uma autoridade. Ele Claro. sensibiliza, ele cria padrões, ele cria conceitos na sua fala. Então, isso precisaria ser mais, como é que é, mais observado. Eu tenho cobrado dos bispos a formação do novo clero, tenho cobrado dos pastores, onde eu vou, que eles tenham uma incidência diferente, que eles mostrem a realidade, porque é muito fácil viver na teologia da prosperidade, fazer troca com Deus. Aí eu vou lá, dou meu dízimo e Deus vai me dar amanhã uma caminhonete nova, vai me dar um carro novo, eu rezo para ter. Ou a teologia do domínio, tudo que veio de Deus é sagrado, então o poder do presidente da República eu não posso questionar porque vem de Deus. Não existe isso, mas é utilizado dentro da teologia do domínio, dentro da teologia da prosperidade. Né? Hoje nós vemos uma proliferação muito grande de igrejas, porque é o capitalismo invadindo tudo. Eu ainda brinco, pequenas igrejas, grandes negócios, né? Porque nós temos aí igreja para tudo quanto é lado, todo mundo, porque a fé, o homem tem sede de fé, tem sede de esperança. E o Paulo Freire dizia uma coisa que nós temos que aprender, que esperança é esperar. Então nós precisamos esperançar, que é não esperar, mas ir atrás da esperança, lutar pela esperança. E eu acho que é isso que a gente tem que levar essa mensagem, que nós precisamos esperançar, né? Não ficar esperando que os outros façam. Vamos fazer a nossa realidade ser diferente. Tá ótimo. Eu acho que com isso a gente consegue encerrar o nosso bate-papo aí. Foi muito uma mensagem como mensagem final, é sensacional, né? Eu gostaria de deixar os meus parabéns pelo seu trabalho, muito legal. Obrigado. Pode Querido. contar com a gente aí o que a gente puder ajudar. A gente tem, claro, as nossas limitações, mas em termos de ideais a gente está muito, muito afinado. Acho que é isso mesmo, fazer chegar a informação para as pessoas começarem a esperançar, né? Para que a gente consiga levar essa noção de que água é vida para todas as pessoas. Nem todos enxergam. As pessoas hoje pensam que a água é só abrir a torneira, né? Não É tem isso, mais a relação. lamentavelmente. Exatamente. Então, eu gostaria de agradecer. Por favor, se quiser deixar uma consideração final. Foi um prazer ter você com a gente aqui. Então, parabéns pelo seu trabalho, muito, muito bom. E a gente vai continuar trabalhando junto, porque o trabalho é sensacional. Quero deixar um abraço para ti, para a Bruna, a professora Bruna, né, que são parceiros e têm mostrado uma alegria muito grande em cuidar da água. Né? Isso para nós é importante, a gente sentir a alegria das pessoas quando falam da água. Né? E a todos que estão nos acompanhando, né, dizer para eles que nós não podemos esquecer dessa palavra esperançar. Que cada um de nós tem que fazer a nossa micro-revolução na nossa casa, economizar água, cuidar da água, cobrar dos nossos vizinhos, cuidar dos nossos representantes nas câmaras de vereadores, da associação de moradores, cobrar dos prefeitos, não perca a oportunidade de cobrar. O poder público, o homem público, ele gosta do povo, mas ele tem muito medo do povo. Quando o povo se articula e vai para as sessões, ele se preocupa, porque ele precisa do voto do povo, do apoio do povo. Então, vamos utilizar essa força, essa arma que nós temos, que ela é grande, e vamos agradecer a Deus pelo dom da água, né? Louvado sejas, meu Senhor, pela água.
Muito obrigado, Thelma. Um prazer ter você conosco. A gente vai divulgar o trabalho de vocês. Vamos colaborar na medida das nossas possibilidades. Parabéns, agradeço Obrigado. novamente a sua participação. Obrigado, Everton. Obrigado.